Oi, gente, eu sou a Fabiana Souza, mas vocês podem me chamar de Fabi. Eu sou aluna de doutorado do programa de Geografia Física da UFPE, sob orientação do professor Dr. Fabrício Listo. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês, parafraseando a Zizab Saber, que audácia é a minha, mas acho que quando a gente admira muito um profissional, a gente tende a se inspirar nele. Eu quero mostrar para vocês um pouco dos ensaios e dos entreveros de uma pesquisa. Qual foi o passo a passo? Lembrando que o objetivo desse vídeo não é burocrático institucional, ele não é um tutorial, é um pouco mais para compartilhar um pouco dessa experiência que é pesquisar, trabalhar com áreas de riscos e o caminho que eu percorri para chegar até aqui. Vamos lá? Gente, eu vou mostrar rapidamente alguns sites, mostrar algumas pistas, alguns caminhos que eu percorri para a construção desse roteiro e desse sobrevoo que nós iremos fazer hoje. Eu vou deixar todos os links na descrição e eu ficaria muito feliz que vocês comentassem, compartilhassem, fizessem sugestões, de repente algumas ideias podem surgir desse caminho. Eu quero lembrar que não é uma receita pronta, existem autores sim que nos indicam e nos dão pistas de como fazer essa pesquisa e conduzir um mapeamento de risco ou qualquer outra atividade ligada a essa temática. Mas numa miscelânea eu quero partilhar um pouco do que eu fiz. Tudo bem? Vamos começar? Quero aqui que não vou citar tantos artigos e tantos pesquisadores, porque eu seria injusta, porque nós temos uma gleba muito rica de grandes pesquisadores que trabalham com essa temática, não só aqui em São Paulo, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, assim como no Brasil. Aqui é só âmbito de ilustração, eu trouxe o trabalho do professor Listo, 2011, a dissertação de mestrado dele, onde ele traz um exemplo dessa proposta do uso e da importância dessas fotografias aéreas, sejam verticais, oblíquas longas ou oblíquas baixas, ok? Então, a gente pode visualizar aqui a correlação que ele faz em diferentes ângulos para investigação e posterior mapeamento de áreas de risco. No caso, ele trabalhou com a Zona Leste aqui de São Paulo. Aqui um outro exemplo, então você consegue fazer esse cruzamento até uma visualização, seja para você quanto análise, seja para quando você quer ir a campo, quando você quer discutir esses resultados, não só com a academia, mas também com toda a comunidade civil, que a gente tem que ter esse diálogo. Então, aqui é mais uma ilustração, ele consegue fazer a setorização das áreas de risco, das áreas de interesse para a pesquisa dele em questão, realizada em 2011, com fotografias aéreas obtidas em sobrevoos de helicóptero. Aqui é um outro exemplo, então a gente tem o cruzamento, a correlação, a análise, a ilustração e interpretação dessa paisagem, dessa setorização, tanto em imagens obtidas pelo sobrevoo de helicóptero, assim como imagens em loco. E qual foi o caminho que eu percorri para a escolha desses pontos e para essas análises? Então, não basta simplesmente ou única e exclusivamente, primeiro, eu ter uma única fonte de pesquisa. Então, ela tem que ser a mais diversa possível, e quando eu falo a mais diversa possível, é se embeber não só das fontes, vamos chamar de oficiais, governamentais, mas muitas das vezes relatos de moradores, produções literárias ou qualquer coisa do gênero pode nos dar pistas muito importantes da construção da área de estudo. No meu caso, aqui em São Paulo, nós temos o portal da prefeitura, ligado à prefeitura de São Paulo, que chama-se GeoSampa, mas certamente a cidade, o estado, a região que vocês trabalhem, as prefeituras, os órgãos públicos devem ter produções das quais vocês podem ter acesso. O GeoSampa é gratuito aqui na cidade de São Paulo, então qualquer pessoa pode ter acesso, e nele a gente consegue ter não só acesso, como baixar estes dados do mapeamento, por exemplo, da cidade de 1930, 1954 e assim sucessivamente, assim como vários outros tipos de camada são possíveis ser correlacionadas no próprio site, assim como ter acesso a esse material e trabalhar
trabalhar ele posteriormente. Eu julguei de tamanha importância eu construir, compreender a construção, a conjuntura pela qual a cidade de São Paulo, que é minha área de estudo, ela foi desenhada, porque o passado, né, ele é a chave do presente. Isso não vale só para a geomorfologia, mas eu acho que vale em qualquer discussão que nós venhamos a fazer, no caso aqui da geografia. Não é meu escopo, não é o objetivo do nosso trabalho trabalhar as questões mais complexas e alocadas na geografia urbana, mas em momento algum eu posso ignorá-las, até para entender e como se a gente voltar um pouco naquela escolha das áreas de risco pelas quais a gente quer fazer o sobrevoo hoje. Então, aqui é só ilustrando. Então, já em 1930, a gente bate o olho, a gente já percebe uma mancha da urbanização, vamos chamar assim, aqui nesse mapa, e se a gente fosse vasculhar um pouco ele e fazer um comparativo, abro aspas, de evolução da forma como se deu a distribuição dessas casas, enfim, ela não é aleatória, ela tem um ordenamento que nós podemos chamar, prefiro eu, de desplanejamento, ou melhor, sem um planejamento, porque um ordenamento ele é um ordenamento político, social, econômico, que não nos cabe aqui discutir. Então, são ocupações que vão se dando na cidade de São Paulo, mas isso vai ter sua dinâmica em qualquer outra cidade e estado brasileiro, conforme uma ordem e, por vezes, sem um planejamento prévio. É onde pode culminar, e a gente vai ver aqui em São Paulo, que vai culminar nessas áreas de risco pelas quais a gente está pesquisando. Uma outra fonte de pesquisa que foi muito importante para mim aqui na cidade de São Paulo é o Arquivo do Estado de São Paulo. Ele é gratuito, é possível fazer algumas buscas pela internet, é possível fazer um agendamento prévio e ter acesso aos mais diversos tipos de arquivos. Então, quando eu disse que uma importante fonte de pesquisa, ela não é somente as oficiais, é que, por exemplo, no Arquivo do Estado de São Paulo, eu não só tive acesso a relatórios, enfim, de obras, questões ligadas ao urbano da cidade, assim como a jornais, revistas de diferentes períodos da história da cidade, para que eu entendesse todo o modelado da cidade de São Paulo e como isso foi se dando, que certamente isso culmina lá na frente, não só no tipo de ocupação, mas no arranjo social que essa cidade em questão teve. Uma outra importante fonte de pesquisa foi a Biblioteca Nacional Digital. Ela também existe em seu estado físico, mas ela é possível fazer as mais vastas pesquisas também pela internet, tudo de forma gratuita, e no elencar dos pontos e da minha pesquisa, e quais pontos seriam selecionados, e posteriormente fazer essa discussão, eu achei importante também beber de outras fontes, como eu disse para vocês. Então, aqui é só ilustrativo, é uma pesquisa muito rápida que eu fiz para mostrar para vocês, mas ela foi muito mais elaborada quando eu montei o meu plano de voo e as áreas que eu ia pesquisar. Mas, por exemplo, você consegue ter acesso a mapas topográficos antigos, você consegue ter acesso a relatórios, a livros, muitas vezes um poema, muitas vezes algum conto, alguma história que não necessariamente é técnica ou voltada à descrição de risco, porém ela pode também te fornecer importantes informações para você entender o desenhar do urbano e aí alocar para a tua área de pesquisa e para os seus objetivos gerais e específicos, no meu caso, e do nosso grupo, em trabalhar com áreas de risco. A Biblioteca Nacional
ela abrange todo o território, então, eu não sou de tal região, eu acho que não vai ter. Eu acho que é super válido uma pesquisa e aproveitar que ela é gratuita e acessível dentro do possível, tendo internet, computador a todos. Uma outra fonte de pesquisa extremamente importante foram os dados oficiais da Defesa Civil de ocorrências de escorregamentos, em específico, que era o meu objetivo para a escolha e seleção dessas áreas que eu vou trabalhar na pesquisa. Bom, no caso da cidade de São Paulo, a Defesa Civil ela está alocada, ela está atrelada à Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Então, todos os dados que são coletados, que são investigados pela Defesa Civil, eles são reportados eletronicamente no site da Prefeitura, na aba de Transparência São Paulo. É muito simples, é gratuito, você faz um cadastro e você solicita as informações que você deseja. No meu caso especificamente, eu coloquei uma faixa temporal e solicitei os dados pelos quais eu precisava e muito rapidamente eu fui atendida, quero até deixar um agradecimento, e esses dados me foram reportados todos de forma eletrônica. Então fica um agradecimento, mas caso a sua cidade não tenha isso de forma eletrônica, é possível vocês acessarem a Defesa Civil, um diálogo, solicitar esses dados, e é muito importante para essa construção que abarca a todos nós. Gente, nós estamos aqui no hangar da empresa Elimarte e a gente vai fazer uma entrevista muito rápida com a nossa piloto. Bom, gostaria de que você se apresentasse, falasse o seu nome, quanto tempo você já pilota, trabalha na empresa. Ok, eu sou a comandante Aline Maia, eu trabalho na Elimarte há 8 anos e voo há 12. Muito obrigada, Aline. O que um pesquisador ele deve observar em termos de segurança de voo ao contratar uma empresa de fretamento de helicóptero, por exemplo? Deve se certificar de que é um táxi aéreo. Todo voo com passageiros deve ser realizado num táxi aéreo. Muitas empresas às vezes omitem essa informação e às vezes são táxi aéreos clandestinos. Tem jeito de pesquisar na internet, pelo site da ANAC. Se você colocar RAB, R-A-B, e a matrícula da aeronave, vocês já conseguem saber se essa aeronave é de táxi aéreo ou não. Matrícula é a placa do helicóptero. Vocês podem pedir antes da decolagem qual é a matrícula, e aí colocando então no site do RAB a matrícula, vocês descobrem se o helicóptero é de táxi aéreo ou não. Agora, falando em condições de voo, condições climáticas, existem períodos do ano melhor? Quais as limitações que a gente pode ter nesse sentido? É diferente conforme o ano, né? Conforme a estação do ano. Nos invernos, de manhã cedinho, geralmente tem uma névoa, o que não é bom para realizar. Bom, em relação às questões atmosféricas, questões climáticas, você poderia falar um pouco quais são as limitações? Se existem períodos e horários melhor para esse tipo de sobrevoo? Certo. Nossa limitação é de altura de nuvem e de visibilidade. Isso significa que no inverno, de manhã, que tem muita névoa ou neblina, a gente não consegue realizar o voo. E ao mesmo tempo, no verão, à tarde, costumam dar aquelas tempestades que também não são muito boas. Teria que avaliar realmente no dia e perguntar para o comandante, mas em geral o que define é isso, altura de nuvem e visibilidade. Se tiver visibilidade boa, conseguimos voar. E agora um pouco sobre as fotografias que podem ser produzidas. Aproximadamente, qual a altitude que ocorre sobre voo para a gente conseguir obter fotografias aéreas oblíquas? Estamos num centro urbano, a gente é obrigado a manter 500 pés, que equivale a 150 metros do chão.
Mas pode ficar tranquilo que consegue tirar fotos boas, até com um pouco de zoom ou não, dá para vocês fazerem um mapeamento legal. Bom, gostaria de agradecer imensamente. Como mulher, eu preciso dizer que é muito importante e valida muito mais a minha pesquisa de doutorado saber que eu tenho uma mulher me guiando. Muito obrigada. É uma honra, viu? Obrigada. Oi, gente. Então, estamos aqui no heliporto no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. E eu trouxe aqui o professor Fabrício para falar um pouco sobre esse nosso projeto e sobre o sobrevoo e a obtenção de fotos. O professor Fabrício Listo é doutor em Geografia e trabalha no Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco, campus Recife. Seja muito bem-vindo, professor, e eu gostaria de fazer algumas perguntas, alguns questionamentos sobre essas produções. O senhor pode responder algumas perguntas para nós? Bom dia, Fabiana. Muito obrigado. Claro, vamos nessa. Então, bora lá, gente. Professor, o senhor pode nos explicar como ocorre o sobrevoo de helicóptero para o mapeamento de áreas de risco? Qual o principal produto obtido? Quais são os cuidados que devem ser tomados? Então, Fabiana, conforme você já apresentou no início desse vídeo, a primeira atividade ela consiste na seleção dos pontos de voo de interesse, né, a montagem do plano de voo de acordo com as áreas de risco. Há processos morfodinâmicos, como, por exemplo, os deslizamentos e as inundações a serem mapeadas. Em seguida, o sobrevoo de helicóptero ele deve ocorrer com aeronaves sem portas, visando uma melhor captação das fotografias, de acordo com um plano de voo previamente estabelecido. Bem, em relação ao principal produto obtido, eu destacaria as fotografias aéreas oblíquas de baixa altitude, que facilitam a delimitação e a setorização das áreas de risco mapeadas, ressaltando sempre a importância da sua validação e a sua correlação com as fotografias de campo, em loco e outros produtos, tais como as imagens de satélite, ortofotos, fotografias de drones, entre outros. Dos cuidados que a gente deve tomar, eu destaco o seguinte. O sobrevoo ele deve ser sempre realizado numa empresa de renome e que siga todos os procedimentos técnicos de segurança, bem como realizar este voo em condições atmosféricas estáveis e com boa luminosidade. A gente tem que utilizar máquinas fotográficas de qualidade, né, para obtenção de fotografias aéreas de excelência, e que permitam uma boa visada vertical, tanto para a oblíqua baixa quanto para a oblíqua alta. Realizar atividades de gabinete de campo, tanto previamente quanto posteriormente ao sobrevoo, né, visando o melhor conhecimento da paisagem a ser mapeada e, consequentemente, melhor capacidade de interpretação para a correta delimitação dessas áreas de risco. E, por fim, Fabiana, eu destacaria a correta interpretação dessas fotografias aéreas oblíquas, né? Porque ela depende de prática e de experiência. Então, eu destaco a importância do estudo e do manejo adequado para a utilização destes produtos, sobretudo porque há custos altos envolvidos neste procedimento. Muito bom, ficou muito claro. E ainda nesse contexto, o que são fotografias aéreas oblíquas de baixa altitude e qual a importância delas no mapeamento de áreas de risco, a deslizamentos, inundações e processos erosivos? Bem, primeiramente, vamos pensar o seguinte. Uma fotografia aérea definida como vertical, quando o eixo óptico da câmera está perpendicular à superfície da Terra. E a gente está mais acostumado ao uso de fotografias aéreas verticais. Então, um mosaico de uma dada área de interesse pode ser obtido por meio da sobreposição de um conjunto destas fotografias utilizando o princípio da fotogrametria. E aí, não somente áreas de risco podem ser analisadas, mas também questões geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, uso da terra, entre muitas outras, que podem auxiliar, inclusive, na cartografia de paisagem, por exemplo. E aí, em relação ao principal produto do sobrevoo, ou seja,
A fotografia aérea oblíqua, ela é obtida quando o eixo óptico da câmera ele está deslocado da vertical em alguns graus. Então, há uma lateralidade. Quando o horizonte da fotografia não for visível, então a gente chama essa foto de aérea de oblíqua baixa. Já uma fotografia aérea oblíqua alta, ela é obtida quando o horizonte é visível na fotografia. Tá certo? Bem, e aí, em relação à importância destes produtos no mapeamento de áreas de risco, né, conforme eu já mencionei, eu relato mais uma vez o auxílio na delimitação, né, setorizar áreas de risco, né, conforme o seu limite. Essas áreas de risco elas vão ser hierarquizadas em graus de risco posteriormente em trabalhos de campo, ou seja, utilizando-se essa metodologia, avalia-se o grau de risco de acordo numa escala de avaliação, a partir da setorização que a gente obtém, tanto no gabinete quanto com auxílio desses produtos, inclusive das fotografias aéreas oblíquas. Né? Embora essa setorização ela é fechada no trabalho de campo, esse tipo de produto ajuda muito na hora da gente traçar os limites. Além disso, normalmente, a interpretação das fotografias aéreas oblíquas é mais simples em relação à fotografia aérea vertical, justamente em função dos seus ângulos laterais. Ficou bem claro agora. Ainda nesse contexto, atualmente, os drones também estão sendo muito utilizados para esse viés de mapeamento. Você poderia comentar sobre a diferença de fotografias aéreas obtidas por helicópteros e por drones? Ótima pergunta, Fabiana. Bom, ambas as técnicas, elas são de grande valia para o mapeamento de áreas de risco, tá? Então, seja no uso de drones ou sobrevoos de helicóptero. Inclusive, na UFPE, né, dentro do meu grupo de pesquisa, nós utilizamos as duas técnicas. É claro que, atualmente, o rápido desenvolvimento da tecnologia de uso dos veículos aéreos não tripulados, os VANTs, ou mais conhecidos como drones, eles se tornaram uma opção relevante para a obtenção de fotografias aéreas com agilidade. O que, por outro lado, não significa ter que aposentar o helicóptero. Além disso, mais uma vez eu friso que ambos, tanto drones quanto helicópteros, eles possuem legislações específicas, planos de voo, necessidade de aperfeiçoamento, experiência e prática, e que essas questões devem ser sempre observadas e consideradas, sejam no uso de uma técnica ou de outra. Contudo, respondendo, né, objetivamente a sua pergunta, eu vou listar algumas diferenças entre drone e helicópteros. Então, eu poderia dizer que os helicópteros, eles realizam os voos, mas eles podem ter algumas restrições quanto ao espaço aéreo. Os drones podem ter mais agilidade em baixa altitude, né, permitindo tomadas e ângulos, às vezes, muito difíceis com os helicópteros, né, porque podem ser feitas várias manobras de voo com segurança, e além, obviamente, de emitirem menos ruídos, que poderiam incomodar a população local. Por outro lado, os helicópteros, como eles são tripulados, eles possuem maior autonomia de voo, têm maior versatilidade no uso de câmeras e lentes de distintas e, às vezes, melhor qualidade, e maior estabilidade em baixa altitude, enquanto os drones têm menor autonomia em função do uso de baterias, podem ser mais vulneráveis a instabilidades atmosféricas que levam ou que podem levar à queda do aparelho, influenciando, inclusive, na qualidade das fotografias finais. Além disso, o sobrevoo de drone, né, conforme a sua legislação atual, inclusive no Brasil, tem restrição de altura de voo. Então, a gente pode subir os drones 120 metros de altura ou aproximadamente 394 pés. Porque, acima disso, eles invadem o espaço aéreo de helicópteros e de aviões. E aí, nesse sentido, a legislação atual ela é bastante rigorosa para violações de altitude, por exemplo. Por fim, eu acho que uma das questões mais importantes, né, em relação a tudo isso também é pensar na escala de mapeamento. Não só na escala, mas nos custos e no tempo envolvido para o seu trabalho. Isso é muito importante, com certeza. Então, vou te dar um exemplo.
trabalhos em áreas muito grandes, como essa que a gente fez em todas as áreas, todas não, mas a maior parte das áreas de risco da cidade de São Paulo, nas zonas leste, sul, oeste, norte, é mais econômico e rápido o uso do helicóptero, ao contrário do que se pensa atualmente. Né? Então, é preciso também dosar escala, custo e tempo. E aí, Fabiano, eu finalizo então essa questão ressaltando que não deve existir uma espécie de rivalidade, né, entre uma técnica e outra, porque ambas são extremamente importantes no mapeamento de áreas de risco. Dessa forma, então, muitas vezes, as fotografias obtidas com drones e helicópteros, elas podem ser complementares e utilizadas em conjunto para se chegar ao fim proposto. Tudo depende dos objetivos da pesquisa, da escala de mapeamento, dos recursos envolvidos e da experiência do pesquisador. Perfeito, professor. Foi extremamente esclarecedor. Espero que nós possamos estimular as pessoas a trabalharem com essa temática e, ao fazê-lo, terem cuidados, ou melhor, não rivalizar. Eu adorei essa colocação. Não existe melhor uma do que a outra. É saber trabalhar o melhor delas, né? Muito obrigada. Oi, gente. Bom, agora a gente está aqui no heliporto. Meu Deus, nem se preocupa. É heliporto, Fabiana, do Campo de Marte. Pensa que tem aeroporto de Isso, avião heliporto, e heliporto obrigada. de helicóptero. Eu edito. Mas, e que são ensaios, não. Esquece. Deixa eu parar de gravar e começar de novo. Eu tô achando muito baixo, não.